né? Então, bom, então hoje o desafio das primeiras horas é o 10º dia, fé que confia, fé que confia. Não fé que só responde sim. Vamos lá. Então, mais uma vez, aproveitando esse momento, agradecendo ao Pai, então vamos orar. Quem puder, feche os olhos aí. Pai, obrigado por mais uma manhã, obrigado por nos acordar, obrigado pela oportunidade diária que o Senhor nos dá de buscar a Tua palavra, buscar a Tua direção, mas principalmente, Pai, efetivar todo o planejamento que o Senhor tem colocado para nós. Sabemos que sim, temos fé, mas que essa fé ela não vai ser uma fé declarada somente, vai ser uma fé confiada, porque confiamos em Ti, Pai. Confiamos não somente no Teu poder, mas confiamos no que o Senhor é. O Senhor é tudo para nós e, acima de tudo, tudo que estamos fazendo aqui é direcionado por Ti. E se é direcionado por Ti, a vitória é certa. Por isso, Pai, mais uma vez agradeço essa oportunidade, que possamos estar com os nossos corações abertos, nossa mente preparada, disponível e disposta a escutar o Teu direcionamento e que possamos efetivar ao longo desse dia. Por isso, mais uma vez agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, vamos lá. Eu até fiz um pequeno spoiler ontem, né, do nosso tema de hoje, mas como eu tenho comentado para vocês, à medida que eu vou fazendo o material, tem algum material que eu vou analisando com um pouco mais de detalhe, tem outro material que eu mantenho, né, mas eu sempre vejo que quando você tem essa oportunidade de rever algo, é uma oportunidade que nós temos de melhorar. E então o tema de hoje ele com certeza faz parte do nosso dia a dia e vamos buscar passar para vocês de uma forma um pouco diferente, tá? Um pouco diferente, principalmente a forma de ter o foco naquilo que a gente muitas vezes declara. Então vamos lá. O que é fé? Realmente, o que é fé? Se alguém perguntar o que é fé, talvez algumas pessoas respondam. Mas primeira coisa que a gente tem que colocar é que fé não é sentimento, também não é um discurso e é confiança depositada. Exatamente. A Bíblia é muito clara quando se fala de fé. Realmente, não é um sentimento, não é um discurso, é confiança depositada. Então, esse primeiro slide, quando eu fiz essa revisão, como eu estava no momento em que eu estava concentrado, aí eu comecei a olhar e falei, confiança depositada. Confiança depositada. Em quem? Em Deus. Confiança tem que ser no Pai. Mas na Bíblia, e eu estou colocando a versão NVI, em Hebreus 11:1, fala assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Está na Bíblia. A fé é a certeza daquilo que esperamos, é a certeza, é a certeza, é a certeza, é a certeza. Só é a certeza. É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E aí que cabe até um comentário meu, no sentido de diferenciar um pouco com a questão entre fé e otimismo. Porque quando eu vejo simplesmente otimismo, ele sai um pouquinho dessa vertente que nós acabamos de colocar aí do que é fé. E eu já me confundi nisso. Eu, ao invés de ter fé, eu estava otimista, certo? Mais uma vez, muitas vezes a crença, é a prática diária, semanal, mensal, anual, que a gente tem ao longo da nossa vida. Mas que bom que Deus deu essa oportunidade de a gente ter 30, 40 minutos aqui para focar e, consequentemente, ter uma visão diferente daquilo que a gente tem ou teve ao longo da nossa vida. Mas a fé se apoia aonde? No caráter de Deus. A fé se apoia no caráter de Deus. E o otimismo torce para acontecer.
O otimismo torce para acontecer. Isso, olhando exatamente dentro dessa ótica, eu falei, realmente, em uma boa parte dos meus, e era o pedido naquele momento, né, não era compartilhamento, eu tinha otimismo. Eu tinha otimismo. Tá? Mas que bom que Deus nos deu essa oportunidade e só para fazer uma pequena revisão do que aonde nós chegamos, né, entre o dia 1 e até o dia 9. Nós começamos realmente pelo governo da manhã, ou seja, a mente acordada no comando, ou acordada para o comando. E eu aproveito e coloco para vocês, respondo aquelas enquetes vai ser de suma importância para os próximos 2 terços aí do nosso treinamento. Eu vi que muita gente já respondeu, mas ainda que não respondeu, responda. É uma enquete. Então, pode responder, pode colocar em todos os lugares. O importante é você se apresentar como você está em relação àquilo que você está vendo como benefício. E o Gilberto trouxe aí um ponto que para mim também está sendo muito interessante, que é o dormir melhor. Nossa, eu tô dormindo assim muito melhor. Até porque estou indo dormir um pouco mais cedo. Tudo bem, se mais cedo é meia hora antes, mas meia hora já ajuda. E tenho acordado sem um despertador. Quando eu abro os olhos e agradeço ao Pai por ele ter me acordado, eu tenho certeza que está antes do horário. Então eu já tenho certeza, então já saio com essa confiança. Eu falei, Pai, se o Senhor me acordou, é porque é antes do despertador e eu vou despertar para a vida. Então a palavra governa a linguagem. E é isso que a gente tem que praticar, trabalhar, a linguagem. A linguagem não é linguagem positiva, é a linguagem de confiança, que não só crê, mas confia no Pai e tem essa certeza que tudo vai ser realizado. E as lutas, as dificuldades, desafios é para mostrar isso também, certo? Para mostrar isso. Eu falo que é esse tipo de entendimento que nós temos que ter, que as lutas, os desafios existem exatamente para isso, para que a gente possa mudar a direção e confiar no Pai, não somente na intenção, mas na confiança plena. Disciplina e constância, manter o curso. E quando fala manter o curso, é a linha, é a direção, é ter essa disciplina. Existe quedas, levanta. Existe baque, levanta. Mas é importante que no momento que houver uma queda, você refletir com você mesmo, falar qual foi o motivo. Aquilo que eu comentei até nas aulas anteriores. O não estar aqui hoje tem sim um motivo. E esse motivo é você que sabe o que é. E você que vai conseguir resolver isso. Não tenho dúvida disso, tá? Hoje, nós vamos falar exatamente desse ponto. A fé como confiança que sustenta o nosso governo, sustenta tudo aquilo que nós estamos, sim, é, fazendo, tudo aquilo que nós estamos como base fundamental, né? Porque eu até coloquei aqui, é sair do método para o fundamento. E o fundamento que nós estamos criando aqui, que nós estamos construindo, pessoal, vai ser muito, mas muito, muito, muito forte. É como realmente construir uma casa sobre a rocha. E isso que nós estamos fazendo aqui. Então, fé não é opcional. Aí quando eu falo, poxa, por que não é opcional? E até dei um exemplo meu ontem, né? Às vezes dizemos que temos fé, mas por dentro existe uma dúvida. Não sei, talvez você já tenha passado por isso. Você estava orando e alguém pergunta: Você tem fé? Em Hebreus 11:6 fala assim: Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí você está orando, aí alguém fala assim: Realmente, pergunta, você tem fé? Você fala: Tenho. Mas internamente algo diz assim. É algo realmente que pode até tremer, porque esse momento que você fala e internamente, o que você fala não condiz com aquilo que você tem internamente, internamente você treme, né? Porque existe uma dúvida. E eu vou falar um pouco mais de dúvida, mas é importante colocar que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer. E mais, e que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pessoal, se porventura você não tiver essa prática, não é nem costume, eu estou recebendo hoje aqui um cafezinho.
O cafezinho veio hoje através da minha digníssima esposa. Hoje foi ela que fez o café. Então, eu falo para vocês o seguinte: quando nós colocamos como prática que o acordar pelo Pai e o despertar por nós, começamos exatamente com esse alinhamento com Ele, porque é isso que com certeza vai nos dar o sustento para o dia. Então, vamos lá, confiança no Pai. Quando a boca diz realmente tenho fé, mas por dentro a mente treme, o que eu quis dizer com isso? Isso revela que a fé ainda não virou confiança. A fé ainda não virou confiança. A fé ainda não se transformou em toda a confiança no Pai. A dúvida, pessoal, não é condenação. Então, quando existe essa dúvida em nós, não se condene. É um diagnóstico. É um diagnóstico. Exatamente. É importante que nós tenhamos essa certeza, que é um diagnóstico. Por quê? Porque o objetivo hoje que nós estamos fazendo aqui é alinhar o nosso interior com a nossa linguagem. Esse é um dos pontos também do nosso treinamento. É ter a clareza e a certeza daquilo que se fala. Porque, além de termos uma mente poderosíssima, uma ferramenta poderosíssima, que é a nossa mente, que ela realmente ela absorve, ela é muito fértil. Qualquer coisa que cai nela cresce, né? Então, vamos colocar dessa forma. Se a nossa mente é poderosa, a boca também é. Então, vamos falar sempre com propriedade, mas especialmente com prosperidade. Inclusive quando estivermos naquele momento de desafio. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Porque a mente dividida enfraquece a nossa oração. E eu trouxe mais um texto bíblico aí, Tiago, no capítulo 1, versículos 6 e 7, que fala o seguinte: porém, olha mesmo, porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim não deve pensar que vai receber alguma coisa do Senhor. Quando eu fiz essa leitura, eu falei, Deus, me explica um pouco mais, porque se eu estou tão falho nessa parte, eu estou sentindo medo, é aquele medo momentâneo, permanecer na indecisão. O que pode ser, Pai? Me ajuda a ter esse discernimento, mas principalmente a ter essa clareza para que eu possa tomar essa decisão. E aí eu lembrei até do dia 6, e como eu falei para vocês vão receber o material no final do curso, mas no dia 6 nós falamos que as palavras matinais podem alimentar a dúvida. As palavras matinais podem alimentar a dúvida. Então, se nesses 10 dias nós temos praticado receber pela manhã as palavras do Pai, e principalmente a palavra que vai nos direcionar para o dia, a gente vai deixar de eliminar. Nós vamos eliminar essa dúvida. Nós vamos eliminar essa dúvida. Sim. Por quê? Porque existem algumas frases que também é isso que eu vou trabalhar também com vocês, compartilhar. Existem algumas frases que nós falamos que nós temos que trocar, mudar. Porque foi muito comum na minha vida, até esse momento, falar algumas vezes, não sei se vai dar, cara, não sei se vai dar. Deus sabe de tudo. Outra frase é, se for da vontade de Deus, pessoal, se for da vontade de Deus, a gente pode fazer um ajuste. Deus prepara tudo do bom e do melhor para mim. E por isso eu confio nele. Então, vocês percebem que, na verdade, é um pequeno ajuste naquilo que a gente fala. E isso é o que nós temos que praticar. Então, quando você falar uma palavra, você vai perceber que aquela palavra não foi adequada para o momento que nós estamos vivendo. E você vai, opa, já buscar uma correção. Isso é muito bom quando acontece. Isso tem acontecido assim comigo, e eu agradeço a Deus, porque quando eu faço um comentário, aí eu já, poxa, eu posso ajustar esse comentário. Eu tenho que confiar não somente na fala, mas aqui internamente. E é isso que nós vamos falar, porque uma oração madura
é uma confiança mais alinhamento. Então, mais um texto bíblico. E eu estou trazendo o texto bíblico, pessoal, porque para mim, o que está na Bíblia não é algo somente para ler. É para crer, confiar e praticar. É para ler, crer e praticar. Porque, olha, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Como comentei, Deus tem tudo de maravilhoso para nós. A vontade de Deus é que possamos ter essa confiança nele. Confie em mim, mas confiar em mim não só na forma de falar, internamente. Porque eu comentei também que a prosperidade, pessoal, começa primeiramente interno, em todas as áreas. E é isso que nós estamos praticando. Isso não muda de uma hora para outra sem você praticar. Como tudo na vida, tudo que você começa a aprender, no dia seguinte você já não está fazendo como especialista. É ter essa sabedoria que você está no momento, sim, de crescimento, mas esse crescimento é com a prática diária, e essa prática diária é o que nós estamos fazendo. Eu sei, e já percebi até na enquete, que uma das maiores dificuldades nossas é colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. E por que isso acontece? Eu vou dar o meu exemplo, porque a gente não pratica. E por que não pratica? Porque fomos acostumados a só escutar, fomos acostumados a aguardar, fomos acostumados que alguém faça por nós. E um simples movimento, que muitas vezes é simples, eu falei, pessoal, o que nós temos que entender é que não é grandes mudanças que nós temos que apresentar, é um pouco de cada vez. E isso é coisa simples, como eu falei, se nós estamos acostumados, por exemplo, a chegar 8h10, o nosso horário é 8, começa a chegar às 7h50. Mas é um esforço, é algo que você tem que praticar. A questão do trânsito que eu coloco muito aqui para vocês é uma prática. Mas essa prática, ela não é instantânea, eu tenho que praticar todo, eu tenho que lembrar que todo dia eu tenho algo a fazer diferente do que eu fiz no dia passado. E isso me dá uma certeza que eu estou avançando. E isso nós estamos fazendo, porque nós estamos, é um terço daquilo que nós propusemos a fazer. E quando nós colocamos isso, nós fizemos primeiro com a gratidão e com a confiança que, sim, o que nós estamos fazendo vai trazer, sim, resultado para nós, que é a confiança que existe. Mas isso tem que ser praticado. Porque esse texto que fala assim, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Então, que as nossas intenções estejam alinhadas com o Pai e com a vontade dele. Mas eu vou colocar para você. Se for, eu até fiz um comentário para mim mesmo ontem. Se for da vontade de Deus, vontade de Deus, isso parece uma fuga, né? Se for da vontade de Deus, pessoal, é maravilhosa, é esplendorosa, é magnífica. Então não podemos ter essa dúvida, se for da vontade de Deus. Então, quando eu falo assim, que a minha intenção esteja alinhada com o Pai. Então, assim, a minha intenção. Então, a minha intenção é que eu tenho que ajustar, não a vontade de Deus. Não sei se deu para entender. Bom, mas eu vou colocar de uma forma seguinte. Nós, quando fazemos algum pedido que eu estou mudando para compartilhar, que para mim, e isso eu não quero dizer, pessoal, eu sei que a própria Bíblia fala assim, peça que Deus te entregará. Mas eu procurei usar, ou estou procurando usar o pedir para, na minha visão, deslocar um pouco do pedir e aguardar. Eu não quero ficar aguardando. Eu quero fazer, eu quero executar. E isso é uma construção, e isso é diariamente, e isso é uma prática. Eu não mudo, não estou mudando tudo de uma hora para outra. Eu hoje mesmo, eu tenho algo a fazer que eu poderia ter feito ontem, certo? E obrigado a Deus dar essa oportunidade de eu entender e vou fazer, certo? Mas vamos lá. Fé declarada versus fé confiada. A fé declarada, eu creio, vai dar certo. Vai dar certo, eu creio. Deus é fiel. Né? E a fé confiada descansa antes da resposta.
Não negocia com medo. Não precisa provar nada para ninguém. Eu vou dar um exemplo do que está acontecendo comigo também. Alguns de vocês sabem aí que a glória de Deus, consegui, ou fui reconhecido um direito que é meu da aposentadoria, mas não é aquela aposentadoria de querer ficar em casa sem fazer nada. A minha aposentadoria, como um bom investidor, é usar essa renda extra para fazer da forma correta. Mas ela precisa de alguns, ela não foi finalizada. Esse tema não foi finalizado ainda. Por quê? Porque eu tenho certeza que não foi finalizado ainda, porque Deus tem algumas coisas que ele precisa, que eu preciso ajustar ainda. E ontem, quando eu recebi uma resposta, eu falei assim: Deus, eu não vou olhar a resposta humana. Eu tenho certeza que esse ponto aqui já foi concluído e a vitória foi minha. Mas eu vou fazer aquilo que é necessário fazer. Todo dia eu vou praticar essa melhoria como ser humano. Porque quando a resposta vem de uma forma que não é uma resposta para nós humanos positiva, você tem que confiar que aquilo para o ser humano é positivo, mas internamente eu tenho a confiança que já foi resolvido. Certo? Então, por isso que eu coloquei que muitas vezes a gente declara de uma forma, mas o mais importante é ter a certeza absoluta, 100%, que já foi resolvido. E eu estou descansando no Pai. Mas o descansando no Pai não é ficar descansando numa rede, é descansando em tomar as ações. Foi isso que eu fiz. Preparei o material e fiz a minha ação. Gratidão, eu descanso porque o Pai me ouviu. Eu coloquei isso aqui, até porque existe, na minha visão, e a Sandra, como minha irmã, ela me ajuda em vários temas, mas principalmente estou na prática de orar, estou na prática de melhorar, estou na prática de entender. E esse tema também, no caso, o desafio também foi para mim, ou está sendo para mim também, uma forma de praticar a orar. E porque poxa, quando eu vejo algumas pessoas orar, eu falo, poxa, o que a pessoa falou que eu gostaria de falar com tanta clareza, com tanta simplicidade, mas exatamente aquilo que precisava ser falado. Só que aí eu comecei a entender primeiramente isso assim, Sandro, a prática vai fazer você cada dia melhorar. A prática vai fazer você cada dia se especializar. A prática vai fazer você cada dia receber aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que você precisa. Então, eu comecei a descansar. Comecei a descansar. Então, eu comecei a não ficar chateado, porque na hora que eu começar a orar, as palavras não vinham, eu procurava buscar palavras bonitas, mas as palavras não vinham. E isso é um ajuste, isso é algo que estou fazendo, mas principalmente quando eu comecei a entender que isso como a lei da semeadura, né? Um passo de cada vez, eu descansei e falei, eu tenho certeza absoluta que eu vou orar da forma como eu necessito. O investimento que nós estamos aí também fazendo, todos que estão comigo no curso de investimento, se a gente falava de opções, mercado de opções, há 3 anos atrás, call e put, são duas palavrinhas bem conhecidas aí por alguns de vocês aqui, vocês falaram, o que é isso? Você está falando palavrão? Hoje, pessoal, hoje todos nós aqui somos investidores. E é uma prática. A prática, pessoal. Então, isso é uma prova fiel. Se você analisar, vocês que estão no curso aí de investimento, o primeiro dia de vocês e aquela inquietação, analisem hoje. É verdade ou não é? Então, poxa, é algo assim, Deus é maravilhoso. A gente tem outros exemplos. Você se tornou o profissional que você é, não do dia para a noite. Gilberto, a gente compartilhou alguns dias aí, a experiência aí, ele contou um pouco da vida dele, e como ele se tornou o profissional que ele é, não foi do dia para a noite. Então, tudo que você venha fazer, descanse no Pai, porque o resultado vai vir a partir do momento que você trabalha com ele, sabe? E é isso. Porque existe aí, aproveitando, os 3 movimentos simples na oração que eu tenho buscado. Primeiro, a clareza. E é isso que eu estou trabalhando em todas as áreas da minha vida, ser claro. Clareza é deixar de ser genérico. É o que exatamente eu estou pedindo.
Mas, claro, tem pessoas que falam assim que a pessoa é muito direta. Existe aí começa a mudar a forma como você fala, a entonação como você fala, a sua face como ela está. Você pode colocar que você está sendo muito direto e muitas vezes você está sendo claro. Então, é exatamente a forma como você fala. Eu gosto de colocar o seguinte, que quando eu estou colocando que eu preciso ser mais claro, é porque eu estou compartilhando algo com alguém. Por mais que esse alguém, que é Deus, ele saiba de tudo, mas ele quer receber claramente. Porque ele vai exatamente nos encaminhar, compartilhar, quando nós tivermos essa clareza. Então, o que exatamente eu estou pedindo? É isso. Segundo, alinhamento. E isso combina muito com a palavra. E é isso que eu tenho colocado para vocês. E com propósito também. Então, eu comecei a colocar, escrever algumas coisas no sentido de o que eu estou fazendo nesse momento em relação a buscar o meu governo do meu dia. É começando com a oração, mas principalmente começando a compartilhar esses 3 pontos aí com Deus. Tá? E aí a pergunta-chave que a gente pode ter nesse dia. O que eu quero ver diferente em 30 dias? Agora não são 30, são 20. O que eu quero ver diferente em 20 dias? O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Isso está em Marcos 10, 51. Marcos 10, 51. O que é que você. Então, quando Jesus pergunta o que é que você quer que eu faça? Se nesse momento Deus chegasse para você e falasse, o que é que você quer que eu faça? Vocês já estariam claramente o que você quer e não sendo genérico. É um exercício, é uma prática. A clareza é você especificar alguma coisa, é você, mais uma vez, colocar de uma forma detalhada qual o seu pedido. Opa, qual o seu pedido? Parece um restaurante, né? Qual o seu pedido? Deus não se confunde, nós é que oramos confuso. Eu comentei isso para vocês. Eu estava, no momento que eu fazia um pedido, quem estava confuso era eu. Porque quando eu fazia um pedido sem ter um detalhamento. Eu mesmo não conseguia detalhar. Por quê? Porque eu estava com pressa, eu queria ter uma resposta imediata, então falava de qualquer jeito. Então Deus não se confunde, pessoal. Nós é que oramos confuso. A clareza corta a ansiedade. Porque quando você coloca com clareza, realmente, pessoal, é muito nítido. Para mim está sendo muito nítido isso. E o outro ponto que eu gosto de colocar como exemplo, Senhor, dá-me sabedoria para decidir versus hoje. Quando eu falo dá-me sabedoria, aquilo que eu comento, eu tenho comentado nesses 10 dias. Quando nós acordamos e fomos acordados por Deus e falamos, Deus, obrigado por mais um dia, obrigado por essa oportunidade. Mas é importante que nós já tenhamos o que nós temos de meta, o que nós temos de objetivo para esse dia. E isso é uma prática. Eu não sei se vocês têm essa prática de o que é que vocês vão fazer hoje. Se eu perguntasse assim, Jean, o que é que você vai fazer hoje? A partir das 7 horas, ou a partir das 6 horas e 1 minuto, até a hora que você vai dormir. Talvez o Jean, e a gente tem conversado bastante nesses dias, ele poderia falar, Sandro, a primeira coisa que eu vou fazer após o desafio é o meu treinamento. Certo? Aí, segundo, já vem, tem o trabalho dele. Ou seja, é importante que você tenha isso em mente, e eu acredito que a grande maioria de vocês tenham isso, mas com detalhe, com clareza. Por quê? Porque quando a gente, e é isso que é um ponto que eu procuro usar a palavra meditar, e é meditar no sentido realmente de ter essa clareza, né? Visualizar. A meditação bíblica fala que é obedecendo e caminhando em fé. Obedecendo e caminhando em fé. Não é algo só de manifestação, estou meditando. É fortalecer a mente com a verdade, pessoal. E isso é mais uma prática que eu tenho que fazer. Por quê? Se eu coloco que medite nele dia e noite, então você terá sucesso em tudo o que fizer. Isso é mais um texto bíblico. Josué 1:8 fala assim, ó, medite nele dia e noite, nele é. Então você terá sucesso em tudo o que fizer.
porque ah, existe uma palavra que tem feito muito sentido para mim nesses dias, que é gratidão. E nesse caso eu coloquei a gratidão antes de ver. A gratidão para mim é um selo, eu posso falar que é um selo de confiança. Não é uma superstição, é um selo de confiança. É me conectar ao Pai. É me conectar ao Pai. A gratidão me conecta ao Pai. E eu posso falar que quando eu faço isso, é agradecer ao Pai tudo que eu tenho vivido e tudo que eu vou viver, porque eu sei que eu vou viver é imenso, tá? Porque eu sei que Deus tem preparado coisas dessa forma para mim. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos, com ações de graças. É isso que existe também em Filipenses 4,6. E existe para mim um fato que eu gostaria que a gente praticasse aí ao longo desse dia, e é o que bloqueia a fé na prática. Eu coloquei exatamente dentro de uma linha que eu vi aí nas respostas, que a prática é o que está sendo mais desafiador para vocês, para nós, vamos dizer assim. Dúvida persistente, pessoal, é mente dividida. Se você tem dúvida naquilo que você tem a fazer hoje, pare um pouco, até possa refletir e ver exatamente que dúvida é essa. Primeiro é você colocar que dúvida é essa. Segundo, a oração ela tem que ser clara, ela não pode ser vaga. Não é aquela oração que a gente faz de qualquer jeito. Ansiedade que fala mais alto que a confiança. Tudo que nós estamos fazendo tem tempo. E tempo exatamente é necessário ter essa tranquilidade. E o outro ponto, que é a linguagem. Quando eu falo muito que será se vai dar, eu estou usando o termo de escassez. Não somente vai dar, vai ultrapassar. Então, durante o dia, procure mudar o linguajar. Não vai dar? Vai dar. Vai dar. Mesmo com desafio, com lutas. Tá? E aí, para entrando aí na reta final, a prática de hoje, do dia 10, coloquei 3 minutinhos pela manhã. Prática, pessoal. Escreva um pedido específico, é uma frase. Um pedido específico. Compartilhe lá no grupo. Uma frase. Coloque lá uma frase. Ore com confiança. Aí cada um de vocês, cada um de nós podemos ter. Mas eu coloquei aqui, Pai, eu confio em Ti quanto a isso. Eu confio em Ti quanto a isso. Então eu estou dizendo, Pai, eu confio em tudo que eu venho a fazer ao longo do dia e vou ultrapassar os desafios e as lutas, porque o Senhor está comigo. E declarar uma ação. Hoje eu farei, por exemplo, vou declarar uma ação nesse momento aqui para vocês. Esses 3 dias, e após o treinamento, eu fui para o trabalho, tinha algumas atividades no trabalho e não fiz a minha caminhada. Vou fazer minha caminhada agora. Terminando aqui, vou fazer minha caminhada. Então, hoje farei minha caminhada, retornarei minha caminhada de 10 quilômetros, e como sinal da minha fé e da minha persistência, porque se eu tive um escorregão essa semana, não vou aqui entender que eu vou desistir. Não, vou voltar. Então é isso. Fé para fechamento. Fé sem obras é morta. Seja esse Tiago 2,17. Por quê? O pai fala o seguinte: eu alinho meu coração contigo, pai. Então, eu coloquei essa encerramento, mas é uma forma declarativa, mas a gente vai fazer a oração final, tá? Eu coloquei aqui, pai, eu alinho meu coração contigo, eu rejeito a mente dividida e escolho confiar. Guarda minha boca de palavras de escassez, que minha fé apareça em obediência hoje, em nome de Jesus. Então, para encerrar, agora fazendo a nossa oração de encerramento, para quem puder fechar os olhos. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma manhã, obrigado pela direção que estou está nos colocando, obrigado pela possibilidade e pela oportunidade que o Senhor nos dá de, sim, de fazer um novo recomeço, de recomeçar aquilo que deixamos de fazer ontem, aquilo que fizemos de forma indevida ou aquilo que fizemos de forma errada. Que todos os dias, toda manhã, seja uma forma de declarar que eu confio em Ti. E a fé que eu tenho em Ti não é só uma fé declarada, mas é uma fé confiada. Porque eu confio no que o Senhor é, não no seu poder, simplesmente. Eu sei que o Senhor pode tudo, mas o Senhor pode tudo, tanto que o Senhor nos deixou essa oportunidade de também tomar a decisão. E quando a gente toma a decisão, é compartilhada contigo. Por isso, Pai, eu compartilho o meu dia, me livre de todos os males, de todos os perigos, mas principalmente me dê a sabedoria, me dê a confiança para seguir em frente. Por isso que eu
Por isso é isso que eu estou pedindo, mas é isso que eu estou compartilhando contigo, Pai. Por isso, mais uma vez, agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, é isso, pessoal. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para vocês, aqui para deixar aqui. Deixa eu. Beleza. Então, fé praticada, fé declarada. Todos nós temos essa oportunidade diária e é isso que eu tenho certeza que nós vamos fazer ao longo desse dia. Agradeço a todos aqui que puderam estar aqui conosco. Eu sei que hoje na igreja tem um evento aí para os homens, então talvez alguns dos nossos amigos estejam lá, espero que estejam lá, porque também vai ser algo muito grandioso aí que a igreja está fazendo. Mas nós estamos amanhã no 11º dia. E amanhã, o que nós estamos lá, o que vocês estão respondendo vai ser usado aí para fazer um ajuste ou não no material que eu tenho para amanhã. Tá? Então, para aqueles. Eu vou até aproveitar. Hoje, essa aula que está gravada, eu vou compartilhar lá no grupo, tá? A de hoje. Eu vou compartilhar para que vocês puderem escutar ao longo do dia, escutem. Para aqueles que não conseguiram entrar hoje, em função até desse ponto aí que eu falei de alguns irmãos que estão lá na igreja, eles possam ter essa oportunidade de escutar o que a gente comentou hoje. Tá bom? Fique com Deus. Mais um dia Amém. maravilhoso. Jean, vamos lá para nossa caminhada, cara. Bom Fique com dia, Deus, tá, pessoal. pessoal? Um abraço. Até mais aí. Tchau, tchau. Até, até.